Olá, eu sou o Lucas. Eu vim apresentar o trabalho Hospitalidade e Imigração, uma revisão sistemática da literatura na plataforma Web of Science. Trabalho desenvolvido por mim, junto com a minha orientadora de mestrado, a professora doutora Sênia Bastos. Esse trabalho está inserido dentro da minha pesquisa de mestrado. A minha pesquisa busca compreender como que se dá as relações de hospitalidade entre imigrantes brasileiros e a sociedade de acolhimento no Canadá, como que esses imigrantes percebem essas relações. E aqui eu estou objetivando mesmo aprender como que se estrutura a conexão entre as áreas de hospitalidade e imigração, e a gente faz isso por meio de uma revisão sistemática da literatura. Esse daqui já é o nosso referencial teórico, né, o framework conceitual, que é o que a gente vai usar para analisar os artigos que a gente identifica na revisão sistemática. A gente está partindo, então, de uma dupla noção de hospitalidade. O que é isso? O Camargo, em 2018, ele lança um artigo onde ele vai entender que a hospitalidade ela pode ser apreendida a partir de uma noção adjetiva ou uma noção substantiva. Enquanto a primeira ela está entendendo que nem todas as relações, nem todos os encontros entre um anfitrião e um hóspede podem ter o adjetivo de hospitaleiro, né? Isso depende de como essa relação deve acontecer. A outra já entende que a hospitalidade ela é todo encontro entre um anfitrião e um hóspede, independente do que aconteça nesse encontro. Isso é importante para a gente entender mais ou menos como que estão, onde estão localizados os outros autores que a gente vai trabalhar. Quando a gente olha, por exemplo, para a tensão política existente no encontro entre essas duas identidades, né, o grupo, quem faz parte e o outro estrangeiro, a gente entende que eles estão falando dessa noção substantiva. Existe uma questão a ser tratada, que é a questão da preservação das identidades, a identidade do grupo, a identidade do outro que chega, e a hospitalidade é um conjunto de rituais, de regras que tentam preservar essa constituição identitária de cada um. Para isso, cria-se esse espaço, esse não lugar da hospitalidade. Também a gente vai buscar no Jacques Derrida, né, a ideia do acolhimento incondicional, da incondicionalidade da hospitalidade, que é esse dever acolher o outro como o outro é, acolher o outro na sua alteridade absoluta, e que vai estar mais próximo dessa noção adjetiva da hospitalidade. O que é a hospitalidade? O Derrida vai falar isso. Hospitalidade de fato, hospitalidade genuína, verdadeira, é aquela onde se acolhe o outro incondicionalmente, o outro como ele é mesmo. Enfim, dessa forma a gente vai construindo essas duas noções que o professor Camargo vai apontando. Além do Derrida e do P.T. Rivers, que são os dois grandes autores que vão falar sobre hospitalidade, isso a gente vai vendo no decorrer da análise, a gente traz também o Benveniste, que também vai trabalhar a questão da tensão constitutiva da identidade do hóspede e a própria tensão constitutiva da relação de hospitalidade, né? Ele vai fazer isso, ele vai trazer essa noção a partir da etimologia da palavra hospitalidade, né? A construção do hóspede e do hostes. A gente vai trazer também o Farias que é um filósofo brasileiro que vai trabalhar em cima da questão da inter-relação entre ética e política na hospitalidade. Enfim, esse é o nosso arcabouço teórico para olhar para os artigos que a gente vai encontrando. A gente parte então de uma revisão sistemática da literatura. Ela vai se diferenciar de uma revisão da literatura pela tentativa de tornar a revisão da literatura uma pesquisa replicável. Então aqui, por exemplo, a gente elegeu a Web of Science como plataforma para ser analisada, a gente determinou os termos de busca, onde esses termos vão estar, a data dos artigos, tudo isso vai tornando essa pesquisa, vai criando um método para o desenvolvimento dessa pesquisa que pode ser
replicado por outros pesquisadores. A grande sacada, né, a potencialidade da revisão sistemática é justamente essa. Então, foi isso que a gente fez. A gente elenca o Web of Science, a gente busca os termos immigration e hospitalidade, a junção dos dois nas palavras-chave dos artigos, em publicações nos últimos 5 anos. Essa busca acaba retornando apenas 12 artigos. Esses 12 artigos, eles então vão passar por um que a gente vai chamar de fator de aderência, né? Para nenhuma aderência, quer dizer que eles não apresentam os conceitos de imigração, nem de percepção, nem da percepção da pessoa ou do grupo migrante, nem sobre a hospitalidade na sociedade receptora. A gente também aponta o fator de alguma aderência, de muita aderência, também pensando na presença ou não desses conceitos. Esse filtro vai resultar em 9 artigos. A gente vê aqui que são artigos de diversas áreas que estão falando sobre hospitalidade, sobre imigração e apresentando a percepção do imigrante a respeito da hospitalidade naquele lugar onde ele está. Aqui a gente já tem uma síntese dos conceitos apreendidos na análise dos artigos. Então, apesar de todos esses 9 artigos eles trabalharem com a questão da imigração e da hospitalidade, eles vão dando enfoques diferentes para a sua análise. Então, a gente tem desde artigos como o da Rittercom, que vai pensar a relação com o imigrante a partir de uma ótica cristã, do imperativo cristão de acolher o próximo, quanto um ensaio do Knowles que vai entender que a sociedade está caminhando para um espaço de inhospitalidade com as políticas de fechamento das fronteiras. Aqui já seguindo para a conclusão, pelo tempo, a gente consegue perceber a multidisciplinariedade nas pesquisas sobre hospitalidade, aqui especialmente sobre hospitalidade e imigração, e mesmo com o pensamento sobre hospitalidade nascer da interação com o estrangeiro, essa interseção ainda é pequena. A gente tem o nosso primeiro retorno, né? A primeira busca ela só traz 14 artigos, que depois a gente refina. Apesar de não ter aparecido os dados sobre o referencial bibliográfico dos artigos que a gente analisou, Derrida e Pete Rivers ainda são os autores base para pesquisa em hospitalidade e migração. O Derrida com a incondicionalidade, Pete Rivers pensando a tensão que existe na interação entre as duas identidades, os dois grupos. E o grande achado dessa pesquisa, na nossa opinião, é entender que as relações com o imigrante elas podem ser apreendidas a partir da teoria da dádiva, que foi o trabalho do Haynes e do Unruh, que vão olhar para como imigrantes e refugiados que chegam na Alemanha entre 2015 e 2018, como que eles vão se inserir na sociedade de acolhimento. Então esse é um gap interessante para a gente trazer para estudos futuros. E é essa mesma ideia de uma revisão sistemática, entender qual é o gap da área e onde a gente consegue focar os nossos esforços. Aqui já trazendo as referências dos trabalhos que a gente analisou e do nosso framework conceitual. Isso, obrigado.